Pois é, meu querido Celso Cardoso, é o Cássio, né, goleiro do Corinthians, até tinha comentado com vocês aí na minha primeira entrada. O Cássio não jogou contra o Ceará na última rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Ceará, a partida que o Corinthians acabou perdendo pelo placar de 3-1, estava com dores ali na região lombar, mas hoje vai ser titular aqui na Neoquímica Arena e vai completar 602 jogos com a camisa do Corinthians. Com isso ele vai se igualar ao Ronaldo Giovanelli e vai se tornar o terceiro jogador com mais jogos na história do Corinthians. O segundo jogador é o Luizinho, pequeno polegar, que atuou aqui no Corinthians lá na década de 50. E o primeiro é o Vladimir, com 806 jogos. O Luizinho tem 606, então o Cássio deve passar muito em breve aí e deve se tornar o segundo jogador com mais jogos na história do Corinthians. Uma baita festa está sendo armada aqui na Neoquímica Arena. A gente vai mostrar tudo para vocês no Gazeta Esportiva de amanhã. A festa promete muito e, claro, vai emocionar todo mundo que está aqui na Neoquímica Arena, todo mundo que vai chegar daqui a pouquinho aqui para assistir esse jogo entre Corinthians e Curitiba. Enquanto o Cássio está completando aí 602 jogos com a camisa do Timão, o Renato Augusto está fora do Corinthians já há 8 partidas. A última vez que ele atuou foi lá no dia 19 de junho contra o Goiás, está com um problema sério e a gente vai escutar aí agora o Bruno Maziotti, fisioterapeuta do Corinthians, justamente para a gente tentar entender qual que é esse problema que está tirando o Renato Augusto há tanto tempo dos gramados. Vamos conferir. Hoje o momento do Renato, por exemplo, é um momento que ele tem uma lesão na musculatura do solear, é uma musculatura extremamente solicitada, que por característica com a idade, né, todos os atletas, iminentemente todos os atletas, começam a perder a sua capacidade de produção e mais força, então preciso ter um cuidado. Eu gosto até de pautar esse exemplo, porque vou dar um exemplo bastante peculiar e que aconteceu recentemente, foi a própria lesão do Sérgio Ramos, um zagueiro de 34 anos, né, na mesma faixa do Renato. Ele passou quase 5 meses se recuperando de uma lesão como essa, pelo simples fato de que o cálculo dessa carga, né, no seu retorno ao campo, né, no melhor momento de colocá-lo para o jogo, para treino, dificultou essa sua recuperação. Então, sabendo de tudo isso, principalmente dos equívocos que se cometem, né, e essa responsabilidade que me cabe, eu prefiro ter o trabalho do Renato de bastante tranquilidade, cautela, porque eu sei o quanto esse atleta pode nos entregar. Tá, então a palavra do Bruno Maziotti aqui no Gazeta Esportiva, a palavra importante de um especialista, fisioterapeuta do Corinthians. E olha só, vocês falavam ainda há pouco aí do Yuri Alberto, será que ele vai ser titular, será que vai começar no banco? A gente ainda não sabe, mas eu trago uma informação para vocês aqui, para vocês debaterem aí nos nossos estúdios. Essa informação foi divulgada primeiro pelo Chico Garcia, lá da TV Bandeirantes, nosso amigo Chico Garcia, que o Corinthians tirou a camisa 7 do Luan e vai dar o número 7 para Yuri Alberto. Então Yuri Alberto vai assumir a camisa 7 do Corinthians de agora em diante. E o Luan, muito provavelmente, não joga mais pelo Corinthians, deve ser negociado, não vai mais vestir a camisa do Timão. O Luan, que quando chegou com uma pompa danada, Marcelinho Carioca dando a camisa 7 para ele, enfim. Luan, então, não deve mais atuar pelo Corinthians, camisa 7 vai para o Yuri Alberto. Daqui a pouquinho a gente traz aí o provável Corinthians que entra em campo aqui na Neoquímica Arena para pegar o Coritiba, viu, Celso? Vai daí, meu querido! Aguardamos ansiosamente, meu querido José Paes. Bom, primeiro sobre o Renato Augusto. Calma, vai levar um tempinho ainda para ele voltar. Então, o que a gente sentiu aí das informações do José Paes é o seguinte: a contusão é séria, na entrevista que ele fez com o Bruno Maziotti, não é uma contusão simples, principalmente pela faixa etária do Renato Augusto, então é uma contusão séria. E a boa notícia é que ele está aos cuidados do Bruno Maziotti. Porque quem não se lembra, lá atrás, quando o Renato veio para o Corinthians, ele sofria de uma série de lesões, chegou até a pensar abandonar o futebol, e aí jogou o que jogou no Corinthians, foi a Seleção Brasileira, foi a Copa do Mundo, graças ao Bruno Maziotti, que fez um trabalho com o jogador, encerrou aquele ciclo de lesões. Então essa é a boa notícia, né? Está com uma lesão grave, mas deve se recuperar pela competência do Bruno Maziotti, é um cara, um profundo conhecedor, um abração ao Bruno, é legal que ele está de volta aqui ao futebol de São Paulo, especificamente ao Corinthians. E sobre o Luan, Chico, o Luan realmente não disse a que veio, a gente não tem informação concreta, mas pelo que se desenha, parece que há algum problema extracampo, algum problema particular que a gente nem sabe qual é, né? Porque não é possível um jogador da qualidade do Luan não desempenhar um mínimo de futebol com a camisa do Corinthians. Então, algum problema tem, com certeza tem, para ele já estar praticamente fora do clube. Resta saber quem vai querer o Luan. Um segredo guardado a 7 chaves lá pela diretoria do Corinthians, né? Ninguém fala, mas que deve ter um problema particular, com certeza sim. A gente sabe dos bastidores, falam muito, mas a gente não fala porque não tem prova, né? Mas que é um problema particular sério, é.
Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho, na minha opinião, o Corinthians contratou o Renato Augusto com problemas. Contratou o William com problemas. Então, eu acho que vieram 2 jogadores que não estavam mais a nível de competição do futebol europeu. Agora, tem que ter paciência de recuperar os 2, porque os 2 são importantíssimos para a caminhada do Corinthians nessa temporada. Agora, na outra temporada são outros 500. Né? Então, eu acho que, mesmo que o Bruno Mazziotti recupere o máximo que o Renato Augusto puder, ele vai recuperar 70%, 80% do Renato Augusto. Na meu modo de ver. Mas se você tiver 65 de Renato Augusto, 60 de Renato É Augusto... melhor do que 100% de muita gente. Verdade, Chico. O mesmo deve acontecer com o William. Você vai ficar maluco. Se você tiver 60% de Renato Augusto, você vai sair gritando Corinthians e tal. Isso Bom, por futebol brasileiro, eu acho que até dá. É, lógico. Né? Você vê, o Diego lá no Flamengo se mandou. Né? Ele saiu do Flamengo. Ele pediu para sair do Flamengo. Isso é evidentemente que gera problema físico. Não está aguentando o ritmo. Então pediu para sair. Rescindiu o contrato com o Flamengo. Agora, então, quer dizer, a idade chega. E os problemas do Renato Augusto sempre foram problemas graves. E principalmente psicológico, né? Eu me lembro bem que quando o Bruno Mazziotti recuperou ele pela primeira vez, o Joaquim Grava disse para mim o seguinte: Chico, ele não tem nada. O problema dele é psicológico. Tudo que nós fizemos para ele já colocou ele fisicamente perfeito. Agora, a cabeça dele é que precisa entender que ele está bem. Então, talvez esse processo também se repita agora, né? Porque o cara já tem um precedente, né, de encucar, né, com aquela contusão. Então, é aquele tal negócio. Eu acho que o Corinthians fez bem em contratar os 2, fez. Porque não tem jogadores dessa qualidade. Agora, que tem que ter paciência para recuperar os 2 e deixar eles jogarem, por exemplo, a Libertadores, por exemplo, já está bom. Está bom. Disputar a Libertadores está bom. Agora, não vai querer colocar ele todos os jogos, toda hora, que não vai dar certo.